eu encontrei a minha mulher selvagem, de como eu me encontrei no aspecto feminino, tá? Então eu vou começar de novo. Eu sou Paula Velker. Velker não é meu, Velker é do meu marido. Eu sou Paula Silva e Velker veio de uma forma mais comercial, digamos assim, né? E quando eu falo, por que eu falo isso? Porque hoje eu sou advogada, sou fisioterapeuta, eu trabalho com as constelações sistêmicas e minha agenda é lotada, tá? Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, na verdade há muito tempo não, há mais ou menos 13 anos atrás, assim como muitas, eu imaginei que o meu príncipe encantado naquele cavalo branco ia chegar, ia me resgatar e eu ia casar para sempre, ia viver em paz e maravilhosamente bem. E não foi bem assim, tá? Eu casei sim, como nos contos de fadas, mas depois disso, meu príncipe encantado achou uma outra princesa e essa princesa acabou engravidando. E de um momento que era um momento que a gente estava muito bem financeiramente, eu fui de milionária a completa pobreza, tá? Ele me deixou, eu fiquei absolutamente sem nenhum dinheiro e uma filha para criar. Diante disso, aquela mulher até aquele momento não sabia o que fazer. E eu fui buscar ajuda, tá? Na verdade, eu fui buscar trabalho, eu voltei para casa dos meus pais. Então, a completa humilhação estava aqui dentro. Eu não sabia realmente o que eu faria depois dessa situação. Quando eu voltei para casa dos meus pais, e eu não tinha, foi acabando o dinheiro, né, gente? Aí eu tinha um carro. Aí eu falei assim, eu vou vender o carro porque eu tinha que continuar alimentando a minha filha, porque meus cartões foram bloqueados, meus bens foram passados aí em outros nomes, enfim. E de repente, quando eu me vi na casa dos meus pais, dormindo lá na minha caminha antiga, que era a caminha de solteiro, eu parei para pensar e repensar a minha vida, né? E dividi essa caminha com a minha filha mais velha. E neste momento eu tinha que sair para buscar trabalho. Nessa época eu já era fisioterapeuta, sim, então eu fui buscar um trabalho como fisioterapeuta que estava muito difícil encontrar. E até então eu nunca tinha trabalhado para alguém, sempre fui independente, né? Tinha minhas próprias coisas, meu dinheiro. E neste momento, quando eu fui procurar trabalho, uma cena que me chama muito a atenção, e quando eu falo dela, eu fico muito emocionada, espero não me emocionar hoje. Meu pai colocava um dinheiro na minha bolsa à noite, e para que eu não visse ele colocando o dinheiro ali na minha bolsa, porque né, eu tinha tanto, e ele via que aquilo lá era uma humilhação para mim. E eu tinha que receber esse dinheiro, porque eu tinha que pegar um ônibus para poder buscar trabalho. Eu tinha vendido meu carro, né? Nessa época não tinha Uber, tá, gente? E aí eu fui, e esse dia especial, eu peguei o ônibus, e a hora que eu fui pagar, e eu fui contando as moedinhas, e o ônibus nessa época, ele tinha aquelas catracas, né? A gente não passava cartão nem nada, né? E quando eu fui passar, e eu olhei, e era o cobrador. Quando eu olhei, e eu vi que faltava, eu não me recordo, mas eu acho que era 5 centavos, né? E eu olhei e sabe que o choque foi tão grande, que eu não consegui falar para o cobrador que eu não tinha aqueles 5 centavos, né? Eu entrei em choque, eu olhava para ele, eu queria que o buraco abrisse ali para que eu entrasse naquele buraco e que eu nunca mais saísse. Foi a minha completa fundo do poço, tá? E aí, diante disso, a mulher que estava atrás de mim, né, que é uma mulher, ela olhou e ela sentiu, eu acho que ela sentiu a minha alma desesperada por um socorro. E ela tirou um dinheiro e falou pro cobrador, passo dela também, né? E vocês, quando ela passou, eu juro que eu não consegui olhar para a cara dela de tanta vergonha de mim e de onde eu tinha chegado. E quando eu passei, eu saí do ônibus, tá? E para ajudar, vocês sabem que quanto desgraça vem, ela vem de um monte, né? Para ajudar, tava chovendo. Desci do ônibus sem querer olhar para nada, para ninguém, nem para mim mesma. E quando eu desci desse ônibus chovendo, eu sentei na calçada, em uma praça que ficava próxima à casa dos meus pais, e eu comecei a chorar desesperadamente.
E ao mesmo tempo que eu chorava, eu deixava sair todas as minhas dores, as minhas tristezas, todo aquele momento de escassez que eu estava vivendo. E eu falei, eu não nasci para viver dessa forma, de forma nenhuma. Então, como toda boa mulher, eu dei a volta por cima, com o meu salto mesmo ali molhada, e fui para casa enxugando as lágrimas, porque eu não queria que a minha filha olhasse para essa mãe derrotada, humilhada, fraca, frustrada diante da vida. E eu fui inteira, tá? E cheguei lá, eu lembro que essa noite foi muito silenciosa, né? Onde eu pude entrar para os meus aspectos aqui, para aqui dentro de mim, mas algo me falava, eu não aceitava essa condição. Eu queria ser a Paula que eu nasci para ser, né? E no outro dia, novamente, eu peguei o meu ônibus com dinheiro emprestado do meu pai e fui novamente buscar trabalho. E esse dia eu passei em um local meio diferente, sabe? E entrei e pedi trabalho. Eu pedi trabalho de fisioterapeuta e naquele momento não tinha um trabalho de fisioterapeuta, tinha um trabalho de secretário. Então eu comecei a dividir o meio período, né, com a secretária, então eu ganhava meio período, mas dava para comprar o leite da minha filha, que ela já tinha intolerância à lactose, era ruim ficar pedindo dinheiro pro pai, né? Então, assim, a minha integridade estava bem abalada. E ali, eles faziam constelações sistêmicas, né? E há 13 anos atrás, isso era muito místico, era muito complicado, e como eu sempre gostei de falar bastante, a dona desse espaço falou assim, Paula, por que você não me ajuda a organizar os grupos de constelação? E foi aí a minha conexão com o sistêmico. Quando eu me deparei com aquilo que é sistêmico, eu pude entender toda a minha esfera da vida, o que tinha acontecido, o quanto eu era grata àquele meu primeiro marido por ter me deixado, por ter me traído, porque eu pude, então, renascer. Eu pude, na verdade, encontrar a Paula novamente. E aí a minha vida de consteladora, a minha vida sistêmica começou ali. Comecei a ganhar meu dinheirinho, voltei para a faculdade de Direito e me formei advogada. Foi quando as constelações sistêmicas entraram para o judiciário e aí eu estava pronta. Eu estava pronta para ser uma advogada sistêmica. E ali, quando nós estamos prontos diante do nosso propósito, o mundo se abre para você. E o mundo se abriu para mim, né? A minha agenda foi ficando cheia, meus cursos, enfim, já não conseguia atender todas as pessoas que gostariam de ser atendidas por mim. E aí começou, então, a vir a culpa. A culpa, nessa fase, eu já tinha mais dois filhos, com um segundo relacionamento, né? Mas aí veio a culpa. Meu Deus do céu, eu tô ficando maluca, porque era tantas viagens, era tanto atendimento, era tantas pessoas que me buscavam, que eu já não sabia o que fazer. Mas a minha complexidade aqui, ela estava dando um choque na minha mente. Eu peguei e falei assim, eu vou parar com tudo. Isso não é vida. Eu não consigo, no meio de tantas tarefas, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser profissional bem-sucedida. É como se aquilo não coubesse na minha vida. Eu tinha que escolher entre uma coisa e outra. E aí foi quando eu me dei um tempinho, fechei a minha agenda durante uma semana e fui me conectar com as deusas. Eu fui me conectar com o trabalho dessa 7 psiques feminina. E ali eu pude compreender, tá? Que eu posso e que eu tenho 7 funções. E que essas funções também sistêmicas, elas se integram e elas se organizam e elas se refletem uma nas outras. Enquanto uma partezinha minha não estiver legal, a outra vai sentir porque é o espelho. Então, se a minha característica mãe, que naquele época estava sofrendo muito, não estiver bem resolvida dentro de mim, o meu trabalho não vai fluir como eu gostaria de fluir, tá? E aí, quando eu ganho dinheiro com o meu trabalho, ele vai refletir naquilo que eu gasto ou deixo de gastar. Por quê? Porque eu consegui esse dinheiro através do sofrimento daquela mãe que achava que não estava cuidando bem dos seus filhos.